falar das cartas de Paulo é como você navegar por águas cristalinas da teologia da graça de Deus. Paulo permanentemente está lutando contra a religiosidade aparente e contra a vida sem sentido e sem significado. Todas as cartas surpreendem. Por exemplo, eu vou chamar a atenção aqui para duas delas, para começar, depois vou falar das outras, mas para você ver, uma carta tão forte conhecida como Coríntios e outra carta tão pequena como Filemão. Mas naquela pequenez da carta a Filemão, tem uma substância que harmoniza-se com a totalidade das Escrituras. Coríntios e Filemão. Quando a gente fala em Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, você vai ouvir falar de paz, santidade e de fidelidade. A vida cristã ela é fundamentada na fidelidade ao Evangelho. Então, a igreja que estava em Corinto é, ao mesmo tempo, fonte de alegria, mas ansiedade também para Paulo. Porque as pessoas lá eram complicadas. Então, a igreja também é um lugar de ansiedade, de lutas, de dificuldades, mas da graça de Deus operando apesar de nós. Então, ele faz sempre essa colocação da diferença de viver na sabedoria humana ou de viver na sabedoria divina. E Paulo opera para nós esta caminhada para dizer, vocês precisam entrar no caminho da sabedoria divina. E com isso ele trabalha a questão da conduta cristã como obra da graça de Deus em nós, a gente respondendo de forma saudável e madura. Nessa carta ele vai falar do conceito cristão no casamento. E ele traz ali riquezas imensas do que é o casamento na categoria do pensamento de Deus. Ele vai falar sobre a celebração da ceia, ele coloca de uma forma sábia esse assunto e coloca em ordem a igreja em relação a isso. É nesses livros que ele vai falar sobre a unidade da igreja. Essa unidade precisa crescer e ser vivenciada, e a igreja precisa dos dons do Espírito para ser plenamente a igreja de Cristo. É neste livro que ele vai falar da ressurreição dos mortos. Enfim, ele vai falar do ministério, que é o ministério cristão, que é viver a vida cristã. Isso você vê em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, de uma forma tremenda, né? E aí o que você tem? Filemão. Em Filemão, tão breve a carta, mas ele fala que em Cristo somos todos irmãos. A vida da fidelidade da fé. Bem, para mim as cartas de Paulo são pérolas de grande valor. Nós devemos desprender de tudo para mergulhar nelas, lê-las semanalmente. Pérolas de grande valor. Eu vou chamá-las agora de pérolas desde a prisão. Por exemplo, Efésios, onde fala da vida plena em Cristo, fala da paz, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, da ação, andai nele como filhos da luz, e de firmeza, ficai firmes contra as ciladas do inimigo. Veja lá, você verá essa sequência. Colossenses, ele fala de Cristo como imagem do Deus invisível. Mostra a gloriosa realidade do Evangelho contra o legalismo humano. Filipenses, ele traz a verdade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Ele vai falar que Cristo é a vida, ele é a minha vida. Cristo é meu modelo. Cristo é meu alvo, meta. E Cristo é a minha motivação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Gálatas, ele vai falar sobre a verdade e a graça.
ele vai falar que Cristo foi revelado em mim. Ele vai falar que Cristo, eu tenho que viver em mim, eu tenho que viver nele, eu preciso crescer nele, Cristo tem que ser formado em vós. E em Gálatas que ele vai dizer, eu trago as marcas de Jesus. Tessalonicenses, ele fala da fé, do amor e da esperança. Em segunda, ele fala da resistência em meio aos conflitos da vida. Força no meio da tribulação. Para Paulo, viver é sempre viver Cristo. Se você um dia estudar tudo que Paulo escreveu, procure esta frase, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Porque é desde esta categoria que ele viveu, em Cristo. Pregou, em Cristo. Orou, em Cristo. Terminou a carreira, em Cristo. Paulo, quem é Cristo para você? Cristo é tudo. Eis a máxima. Conhecer Jesus é tudo. Verdadeiramente ele é o Filho do Deus vivo. Por isso que Paulo tem uma expressão que para mim ela soa como uma chave da vida. Quero ser achado nele. Quero ser achado nele. Onde está Paulo? Quero ser achado nele. Ele está em Cristo. Em Cristo, com Cristo, por Cristo e para a glória de Deus. Eis a mensagem. Continue lendo e estudando as cartas paulinas, porque isso vai mudar a sua vida.